Galera, a gente vai falar hoje sobre thumbnails. Thumbnails. Thumbnails são miniaturas. Então, para você que está começando esse curso, para você que está começando a ver as técnicas avançadas de desenho e entender como que artistas grandes conseguem criar várias composições, artistas grandes conseguem fazer aquelas artes onde tudo se encaixa, onde todos os elementos são perfeitamente desenhados, você precisa conhecer e entender o processo mais utilizado por eles, que é justamente esse, thumbnails, ok? O nome é meio engraçado, né? Falar com a língua entre os dentes, mas esse nome significa miniaturas. Então essas miniaturas, elas vão ajudar você a entender melhor a cena. Por exemplo, você tem lá na sua cabeça uma ideia fantástica, só que você tem aquela dificuldade de colocar no papel. Como que você vai transpor isso? Tirar da cabeça e colocar lá no papel para você ter as suas primeiras impressões de como a arte vai ficar. Você vai pegar e vai desenhar vários quadradinhos, pequenininhos, né? Miniaturas, e vai tentar colocar o máximo de ideias possíveis nesses quadradinhos. Por exemplo, eu vou pegar e vou desenhar um corvo, então eu tenho vários estilos de ângulos que eu posso desenhar. Eu quero desenhar um corvo mais de costa, quero desenhar um corvo de frente, ele de lateral, enfim. Só que eu não tenho certeza qual vai ficar bom. Não tem problema, você vai esboçar isso em uma miniatura. Você vai colocar lá todas as suas ideias de cena, de repente colocar o corvo em cima de um galho, de uma árvore, outro corvo próximo, em primeiro plano, assim, mostrando um cenário de fundo, ou de repente um outro de lateral, com algum objeto muito próximo da cena. Enfim, você vai simplesmente esboçar várias opções. O método correto, o jeito certo de utilizar as miniaturas é fazer com que o seu cérebro entenda as opções possíveis, né? Olhar aquilo lá e falar, cara, qual é a melhor composição? Se eu juntar todas essas opções, qual é a melhor? Né? Isso é o processo da utilização das thumbnails, tá? As miniaturas. Você precisa entender o seguinte, quando você vai criar essas miniaturas, elas são, a princípio, um pouco confusas, porque, por exemplo, você pode ter uma cena na vertical, né, ter uma arte ali na vertical, pode ter uma arte que seja horizontal, uma arte muitas vezes ainda não tem um tamanho definido, não tem problema. O importante é você desenhar em miniatura, tamanhos pequenos, porque com os tamanhos pequenos você consegue visualizar quais elementos se encaixam melhor na cena. Feita essa análise, você comparando as várias opções que você desenhar, você vai chegar numa conclusão de qual vai ser a melhor a ser utilizada. Beleza? Essas miniaturas, elas são exatamente atalhos. Com esses atalhos, você vai ficar mais próximo de conseguir atingir o melhor resultado. Como você vai montar um monte de thumbnails, pode ser, sei lá, 3, 4, 5 da mesma cena, não tem problema. Como você vai montar várias, você vai ter ali as possíveis colocações de cada uma, ou seja, essa aqui ficou boa por causa da cena principal, que vai ser o foco no corvo, por exemplo. Essa outra aqui eu gostei, não gostei tanto do corvo, mas eu gostei mais, por exemplo, do cenário de fundo. O cenário de fundo ele aparece num ângulo legal, que eu acho que dá para utilizar. E essa mescla de opções que você vai ter, né, com esses desenhos, vai ser possível você formar uma só, certo? Isso é muito legal. Grandes artistas, pelo menos meus ídolos, utilizam esse método por causa da sua complexidade de desenho. Eles, de repente, têm uma cena muito complexa de uma história para desenvolver, de uma ilustração de um livro, ou, de repente, ali, de um portfólio para criar, e ele não vai conseguir transpor essas ideias da cabeça tão facilmente. Porque você sabe, quando você está no processo criativo, vem muitas ideias na sua cabeça, mas muitas mesmo, e você não consegue ordená-las, organizá-las. Então a maneira mais fácil de organizar é fazendo esses pequenos rascunhos nas miniaturas. E olha só, uma dica muito importante, você não precisa fazer detalhes. A miniatura são somente rascunhos, sketches, ou também o pessoal chama de RAF. Tá? Você pode utilizar somente rascunhos, porque a ideia é montar um concept em cima dessas miniaturas
e escolher as melhores composições de cada uma, ou escolher uma em especial que tenha ficado boa, e depois, posteriormente, fazer o desenho final com base nesse rascunho. Beleza? Espero que você tenha entendido. E é muito fácil também. Então, pessoal, como que você vai fazer? A partir de agora, você vai pegar todas as ideias que você tem e vai começar a treinar esse método da thumbnail, da miniatura. Você vai pegar uma folha, vai colocar lá nessa folha todas as possíveis ideias que você tem referente a alguma cena, alguma coisa que você tem vontade de desenhar e vai escolher as melhores opções entre elas ou escolher uma mesmo, não tem problema, de repente você montou uma perfeita, elas falam, não, eu quero essa aqui, tá? Então, todas as cenas que vocês forem fazer, todos os desenhos que você for montar, enfim, qualquer coisa relacionada a desenho, a partir de agora, eu quero que você utilize esse método e você vai ver, vai comprovar que é muito eficaz. Composição de cena. É aqui onde os detalhes começam, pessoal. A partir de agora, você vai escolher a miniatura que você achou que fica melhor, a melhor desenhada, a melhor composição, enfim, aquela que você achar mais interessante para usar e vai começar a esboçar num tamanho maior. Vai colocar, de repente, numa folha inteira ou um quarto de folha, não tem problema, meia folha, como você achar melhor. Para você esboçar essa thumbnail, você vai seguir os mesmos passos, começar um rascunho, começar um sketch e após esse sketch, você vai subindo devagarinho os degraus. Você vai começar montando o sketch na folha com lápis bem clarinho. Eu sempre utilizo o HB, como eu falo para vocês. Nesse caso, eu vou dar uma dica que só aqui no curso eu vou abrir esse assunto aqui e vocês vão entender por quê. Eu estou utilizando o lápis 3H. O lápis 3H, ou melhor, os lápis da gradação H, eles são mais durinhos. Consequentemente, o pigmento ele é um pouco mais leve. Então, por exemplo, quando você pega um lápis B, né, gradação B, pode ser HB, 2B, enfim, ele é mais escuro. A grafite, a mina, quando você raspa no papel, você esfrega no papel, você sente que ela é bem escura. Os lápis de gradação H não são assim. Eles têm uma composição acinzentada, vamos colocar dessa forma, acinzentada, e ele tem uma leve, uma sutil brilhosidade, uma sutil leveza. Como que a gente vai proceder? Eu vou montar um sketch básico mediante a cena que eu escolhi, que no caso foi a do corvo, a última thumbnail ali do corvinho com uma pina do lado. Uma pina não, né? Uma pinha. Pina, lembrei da pina colada. Uma pinha do lado. Então esse é a minha cena, esse vai ser o trabalho que eu vou desenvolver.